As 10 maiores batalhas de Júlio César. Primeiro século antes de Cristo. O mundo conhecido é um vasto tabuleiro de povos, culturas e ambições. A República Romana domina o Mediterrâneo, enquanto enfrenta profundas turbulências internas. Senadores rivalizam por poder. Generais constroem lealdade através de sangue e glória, enquanto a expansão territorial redefine o destino de Roma. É neste cenário que surge Júlio César, político brilhante e general astuto. Com seus olhos voltados para a Gália, uma terra fértil, fragmentada e perigosa, habitada por tribos célticas independentes e orgulhosas. Para o Senado romano, essas tribos representam instabilidade nas fronteiras. Mas para César, representam a oportunidade perfeita para ascensão e glória. Capítulo 1. A Batalha do Rio Arar. O ano é 58 a.C. Os helvécios decidem abandonar suas terras rumo a regiões da Gália sob influência romana. Uma tribo céltica, que marcha com dezenas de milhares de guerreiros, mulheres e crianças. É um povo inteiro em movimento. César, com cerca de 6 legiões, posiciona seus homens próximos ao rio Arar. Quando a maior parte do contingente helvécio consegue atravessar o rio, César faz seu movimento. Explorando a vantagem da surpresa, em formação rígida e escudos à frente, os romanos atacam o grupo que ainda não havia cruzado o Arar. Os helvécios tentam improvisar uma formação defensiva, mas o ataque coordenado dos romanos, embalados pela disciplina, quebram as linhas inimigas. Os romanos atacam em blocos e camadas organizadas, em uma coreografia militar que rotaciona seus soldados, mantendo a pressão contínua sobre o inimigo. Uma tática militar que os povos gauleses não compreendem e não conseguem replicar. Ao cair da tarde, os helvécios estão em fuga, e a travessia interrompida já se converteu em caos. A vitória é decisiva, inaugurando o estilo de César, ofensivo, metódico e implacável. Capítulo 2. A Batalha de Bibracte. Mesmo após a derrota no rio Arar, os helvécios não desistem de sua migração e seguem rumo ao oeste da Gália. Júlio César não os deixa escapar, e os persegue de perto, esperando o momento certo para forçar uma batalha decisiva. Porém, com seus suprimentos acabando, os romanos desviam em direção à cidade de Bibracte, para reabastecer os mantimentos da tropa. Os helvécios, erroneamente, interpretam o movimento romano como um recuo, e com a moral elevada, decidem atacar. César aceita o combate, mas não antes de escolher o terreno cuidadosamente. O alto de uma colina, a posição defensiva ideal. Os helvécios avançam terreno acima, confiantes na superioridade numérica e na ousadia do ataque. A subida é exaustiva. Quando se aproximam do topo, César ordena que as tropas usem seus pila. Uma lança romana de ponta fina, projetada para penetrar e entortar no impacto, deixando os escudos dos helvécios inutilizáveis. Os romanos contêm o ataque por horas. Os inimigos caem um atrás do outro, enquanto as legiões de César mantêm posição firme. Em certo momento, os helvécios lançam reforços contra o flanco romano para envolver suas legiões, o que poderia decidir a batalha. Mas César reage rapidamente. Gira parte de suas tropas e mantém a coesão da linha. A disciplina romana novamente se impõe. Ao cair da noite, os helvécios estão exaustos, pressionados em costa abaixo e incapazes de romper a formação romana. Não resta mais opção ao inimigo, a não ser recuar. Nos dias seguintes, perseguidos e sem suprimentos, os helvécios se rendem. A Batalha de Bibracte encerra a migração helvética e marca a primeira grande vitória campal de Júlio César na Gália. Capítulo 3. A Batalha de Vosges. Ainda no ano de 58 a.C., poucos meses após derrotar os helvécios, Júlio César volta sua atenção para uma ameaça ainda mais perigosa. Os suevos de Ariovisto, tribos germânicas que cruzaram o Reno e se estabeleceram na Gália. A fama dos germânicos os precede. Guerreiros ferozes, eram temidos até mesmo entre tribunos e experientes oficiais romanos. Diante do medo que se espalhava entre suas tropas, César reage com um dos discursos mais decisivos já feitos na antiguidade. Os germânicos são ferozes apenas para quem não sabe manter a ordem. A vitória pertence à disciplina, não à fúria. Não compete a ninguém questionar para onde o general conduz o exército. Se ninguém mais quiser avançar, eu seguirei sozinho com a 10ª legião.
As palavras de Júlio César têm o poder de expor os covardes e exaltar os veteranos. O resultado é imediato, e o medo se transforma em entusiasmo. A batalha começa com os homens de Ariovisto avançando primeiro, em uma massa compacta e confiante. O choque é violento e rapidamente o combate se transforma em luta corpo a corpo, onde a disciplina romana é posta à prova. No momento mais crítico da batalha, a ala esquerda romana começa a ceder sob a pressão germânica. Então César intervém pessoalmente. Sua presença no campo de batalha restaura a coesão das legiões. A organização romana prevalece. Gradualmente a formação germânica perde impulso e a linha inimiga se rompe. Ariovisto escapa por pouco. A vitória em Vosges expulsa os germânicos, estabelece o Reno como fronteira natural de Roma e confirma Júlio César como senhor militar da Gália. Capítulo 4. A Batalha do Rio Sabes. Em 57 a.C., um ano após consolidar sua posição na Gália, Júlio César enfrenta problemas ao norte, em território belga. As tribos locais preparam uma resistência contra Roma. Entre elas, destacam-se os Nérvios, conhecidos como mestres em emboscadas. César marcha com suas legiões ao longo do Sabes, sem saber que o inimigo o observa de perto, escondidos na vegetação densa das margens do rio. Quando o exército romano começa a montar o acampamento, a emboscada é desencadeada. Milhares de guerreiros irrompem subitamente, atravessam o rio e atingem as legiões antes que estas consigam se organizar. O campo romano mergulha no caos. As unidades lutam isoladas. Em alguns pontos, a linha romana chega à beira do colapso. Mais uma vez, César age diretamente, tomando um escudo em punho e avançando para a linha de frente. Rapidamente, ele reorganiza seus soldados, ordenando que as legiões lutem em posição defensiva. Sua presença transforma o desespero em resistência. Ao retomarem o controle, as tropas posicionadas na retaguarda conseguem entrar em combate, cercando os belgas pelos dois lados. A luta se torna um massacre, e a tribo dos Nérvios é praticamente destruída. Poucos sobrevivem para contar a história. A vitória no Rio Sabes demonstra a liderança de Júlio César, que mesmo à beira da derrota, transformou uma emboscada mortal em uma vitória gloriosa. Capítulo 5. A Batalha de Gergóvia. O ano é 52 a.C., e Júlio César enfrentará o que talvez seja seu adversário mais capaz em toda a Gália, Vercingetorix. Diferente dos líderes anteriores, ele une as tribos bárbaras e adota a estratégia de terra arrasada, privando os romanos de suprimentos. Vercingetorix mantém sua posição em Gergóvia, uma cidade fortificada, situado no topo de um planalto escarpado, terreno claramente favorável aos gauleses. César pensa em uma estratégia para enganar o inimigo. Simular uma retirada e capturar uma posição avançada gaulesa. Com isso, Vercingetorix se veria forçado a abandonar a cidade de Gergóvia para ir combater César. Porém, um erro acontece. Uma informação mal interpretada se espalha entre as legiões, que acreditam que um ataque a Gergóvia havia sido ordenado. Assim, unidades romanas avançam além do objetivo previsto e tentam escalar as defesas da cidade. Os gauleses contra-atacam imediatamente, lançando projéteis e atacando os romanos em terreno desfavorável. A superioridade numérica e a posição elevada dá a Vercingetorix uma vantagem que César não pode superar. Só resta ao general romano agir para conter o desastre, ordenando a retirada e aceitando uma das mais humilhantes derrotas de sua carreira. No entanto, o discernimento de César, em saber a hora de recuar, preserva seu exército, que seguirá pelos próximos anos combatendo os gauleses. Capítulo 6. A Batalha de Alésia. A Guerra da Gália chega ao seu momento decisivo. Após anos de combate, Vercingetorix reúne o que resta da resistência gaulesa e se refugia em Alésia. Uma cidade celta fortificada, situada sobre um platô elevado, protegida por encostas íngremes e muralhas naturais. César entende que um ataque frontal seria suicídio. Então opta por uma solução audaciosa: construir uma impressionante obra de engenharia militar. Primeiramente, as legiões romanas fazem uma linha contínua de fortificações voltada para Alésia, o que deve impedir qualquer fuga da cidade. Em seguida, César ordena a construção de uma segunda linha defensiva, voltada para fora, já prevendo a chegada de um exército de socorro gaulês. Durante semanas, os romanos escavam fossos, erguem paliçadas, torres e armadilhas, transformando o cerco em uma fortaleza dupla.
Dentro de Alésia, a situação se torna desesperadora. A comida começa a acabar. Civis são expulsos. E o cerco se torna uma guerra de resistência. Então, Vercingetorix decide lançar um ataque coordenado com o exército de socorro gaulês, exatamente como César previra. O combate é intenso. As legiões se veem pressionadas entre dois exércitos. E o general romano é obrigado a lançar todas as suas tropas na batalha. Quando suas defesas estão no limite, César veste seu manto vermelho como sinal de comando e assume pessoalmente a liderança em combate. O general lidera o contra-ataque da infantaria, enquanto a cavalaria romana executa o movimento decisivo nos flancos. A disciplina das legiões e a sagacidade de César novamente se impõem. O exército gaulês recua. No dia seguinte, Vercingetorix entrega suas armas aos pés de Júlio César. A Batalha de Alésia marca o fim efetivo da resistência gaulesa e representa a maior vitória estratégica e simbólica de Júlio César. Capítulo 7. A Batalha de Dirráquio. Em 48 a.C., a República Romana está em guerra consigo mesma. De um lado, Júlio César, do outro, Pompeu Magno. Pompeu possui vantagem numérica, superioridade naval e domínio dos suprimentos. Para César, só resta estratégia. Então ele constrói linhas extensas de fortificações, para restringir o acesso de Pompeu ao interior e forçá-lo à fome. Pompeu responde com suas próprias defesas, criando um gigantesco sistema de trincheiras e redutos ao longo da costa. O impasse se prolonga por meses, até que Pompeu encontra um ponto de obra inacabada nas fortificações de César. É ali que ele lança o seu ataque. As tropas cesarianas entram em colapso, posições são abandonadas e apenas a intervenção direta de César impede uma fuga generalizada. No entanto, Pompeu não persegue o inimigo. Temendo uma emboscada, deixa escapar a chance de uma vitória definitiva. César reconhece o revés, mas transforma a derrota em aprendizado. Retira seus homens para o interior da Grécia, preservando seu exército. Dirráquio é a maior derrota militar de Júlio César, mas também um erro fatal de Pompeu. Sem a vitória decisiva, a guerra continua. Poucas semanas depois, o destino da República seria decidido em Farsalos. Capítulo 8. A Batalha de Farsalos. Poucas semanas após a derrota de César em Dirráquio, seu exército enfrentará as forças de Pompeu Magno e do Senado romano em Farsalos. Pompeu confia na superioridade numérica e em sua forte cavalaria. Seus aliados estão certos da vitória. Júlio César, por outro lado, confia na experiência e disciplina de seu exército, formado majoritariamente por legiões veteranas. Ciente da força da cavalaria de Pompeu, César toma uma decisão estratégica. Ele retira vários homens da sua linha de reserva, para formar uma linha oculta aos olhos do inimigo. Quando a batalha começa, a cavalaria adversária avança em massa, tentando envolver o flanco direito do exército de César. É neste momento que a linha oculta entra em ação. Os legionários atacam com pila, mirando os rostos dos cavaleiros e quebrando o ímpeto do ataque. A cavalaria de Pompeu entra em colapso e foge. Com o flanco inimigo exposto, César ordena o avanço das tropas. As legiões cesarianas desintegram o exército inimigo, enquanto Pompeu foge do campo de batalha. A vitória em Farsalos faz de César o homem mais poderoso de Roma, abrindo caminho para o fim da República e o nascimento do mundo imperial. Capítulo 9. A Batalha de Tapso. O ano é 46 a.C. A Guerra Civil Romana entra em sua fase final. No norte da África, forças republicanas lideradas por Metelo Cipião e apoiadas pelo rei Juba I, reúnem um grande exército. Os republicanos novamente contam com a vantagem numérica, forte cavalaria e uma temida arma de batalha, os elefantes de guerra. Mas a experiência de César é crucial. Na preparação para a batalha, o general posiciona suas legiões veteranas de modo a absorver o impacto inicial. Em seguida, ordena que as tropas leves e arqueiros foquem nos elefantes com flechas e trombetas, para incitar o pânico natural dos animais. Assustados pelo barulho e feridos pelas flechas, muitos elefantes entram em desordem, pisoteando as próprias linhas republicanas. É nesse momento que César ordena o ataque. As legiões rompem o centro republicano, e rapidamente a batalha vira um massacre. Nos dias que se seguem à derrota, o rei Juba põe fim à própria vida. Pouco depois, Metelo Cipião também escolhe o suicídio.
A Batalha de Tapso consolida o poder de Júlio César, confirmando que não há mais forças capazes de detê-lo. Capítulo 10. A Batalha de Munda. Em 45 a.C., na Espanha, os últimos partidários da causa republicana reúnem forças sob o comando de Gneu e Sexto Pompeu. Os republicanos ocupam colinas próximas à cidade de Munda, forçando César a atacar em clara desvantagem geográfica. Suas legiões estão exaustas após anos de guerra, e o inimigo luta com a ousadia de quem não tem mais nada a perder. Pressionado pelo terreno desfavorável e pela passividade inimiga, César ordena o ataque frontal para forçar o combate decisivo. O avanço romano é lento, sangrento e constantemente repelido. Tudo indica que o exército cesariano irá sucumbir. No momento mais crítico da batalha, César faz o que sempre fez. Avança pessoalmente para a linha de frente. Sua presença reacende o moral das tropas. A lendária Legião 10, veterana de inúmeras campanhas, lança um ataque decisivo contra o flanco inimigo. A resistência republicana finalmente se rompe. A retirada se transforma em fuga. O combate termina com a morte de Gneu. Sexto Pompeu consegue escapar, apenas para ser capturado anos depois. A Batalha de Munda encerra definitivamente a Guerra Civil em Roma. Não restam mais exércitos capazes de desafiar Júlio César. Epílogo. O preço da glória. Após anos de batalhas e vitórias, Júlio César torna-se senhor absoluto de Roma. Honras se acumulam, triunfos são celebrados, e títulos inéditos lhe são concedidos. César é nomeado ditador vitalício. Mas a guerra deixou marcas profundas. A República, construída sobre o equilíbrio entre instituições, agora depende da autoridade de um único homem. Para muitos senadores, a vitória de César não representa a salvação do Estado, mas a perda de poder político. Conspirações silenciosas tomam forma. Em 15 de março de 44 a.C., Júlio César é assassinado no Senado, selando o fim de uma das maiores carreiras militares da história.